Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Bom, o Microsoft Word 2016, ele é uma versão que a Microsoft criou, trazendo algumas melhorias em relação à versão 2013. Mas em se tratando de elementos de formatação, independentemente da versão do pacote Office, as formatações permanecem as mesmas, tá? Então, quer dizer, você não vai encontrar nenhuma diferença entre as versões quando se trata de formatação. Agora, o que muda em relação às versões que a gente tem de Word 2010, de Word 2013, de Word 2016, até mesmo a versão atual, que é a versão 2019 365? Vai mudar a aparência do programa, né? Então você vai ver ali que a aparência gráfica do programa muda, mas as formatações não. E uma ou outra coisa é acrescentada de uma versão para outra, que acaba sendo irrelevante em relação às outras ações que o Word proporciona, tá? Temos também algumas mudanças em relação aos nomes de elementos de guia, que a gente precisa saber, né? Então, isso daí é importante quando a gente vê na mudança de um programa para outro. Mas, de modo geral, quando a gente fala de Microsoft Word, a gente sempre vai levar em consideração as formatações que podem ser feitas tanto em fonte quanto em parágrafo. Isso é o carro-chefe de todas as questões de concurso público que envolvem o Microsoft Word, beleza? Então, vamos conhecer o Microsoft Word na versão 2016 e ver quais são esses elementos que a gente precisa estudar. Então, vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Bom, Microsoft Word 2016, nós vamos ver aí alguns conceitos gerais, né, a respeito do programa. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Word ele é um processador de texto. Então, quando a gente fala de processador de texto, significa que ele é capaz de fazer a leitura daquilo que está sendo digitado. Como assim fazer a leitura do que está sendo digitado? Ele possui o corretor ortográfico, certo? Então, a partir do momento que ele traz o corretor ortográfico, ele consegue identificar aquilo que você está digitando. Então, quando você digita e ele não conhece aquela palavra, ele vai grifar em vermelho. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: ele está fazendo uma espécie de leitura. Ele está processando o texto. E aí, nesse processamento, ele é capaz de reconhecer algumas coisas que você escreve. Dentro do vocabulário dele, pode ser que aquela palavra não exista e ele julgue como errado. É o que acontece com o nome próprio, né? Então, às vezes a gente escreve um nome próprio, a gente sabe que está certo, mas ele grifa em vermelho porque ele desconhece aquela palavra. Então, a capacidade que ele tem de reconhecer aquilo que você digita faz com que ele seja, no caso, um processador de texto, beleza? E aí o processador de texto, ele não nasceu ontem, né? Ele já tem uma história. Essa história, ela vem desde a época do DOS, com a versão 7.0. Depois veio o primeiro pacote Office 97 e aí ele foi evoluindo até chegar na versão que nós vamos aí estudar 2016, tá certo? Estamos na versão 2019 365, mas como nós vamos frisar a versão 2016, a gente já coloca aí até o presente momento da nossa aula, tá? Bom, a representação do Word na versão 2016 é essa que você está vendo. Então, ele traz para a gente ali, né, uma barra de título que informa ali o nome do arquivo, né, e o título do programa. Traz também ali os controles de janela, né, que é para você fechar, maximizar, minimizar. Traz também ali a área de acesso rápido, né, que a gente fala, que é justamente esta área aqui que nós temos as opções de salvar, desfazer, refazer. Então, tudo aquilo que você pode incorporar é chamado aqui de o acesso rápido, né? E temos também aqui as guias e faixas de opções. Gente, guia e faixa de opção é algo que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Todos esses elementos que estão presentes aqui no Word, a gente precisa saber que eles existem, tá?
Então, isso daqui é algo que você precisa memorizar. E dentro de cada uma das guias, nós temos as faixas de opções. As faixas de opções traz os grupos lógicos de formatação que são importantes. Então, por exemplo, aqui em página inicial, esses dois grupos aqui são os grupos-chave, são os grupos principais de formatação que a gente tem em relação à fonte, né? Então, eu posso mexer na formatação do meu texto usando esses dois grupos de página inicial, o grupo fonte e o grupo parágrafo, ok? Em relação à régua, a régua permite formatações do tipo: posso formatar minha margem direita, minha margem esquerda, né? Então, aqui, ó, esquerda e direita. Temos superior e inferior, que está lá embaixo. Mas eu também posso trabalhar com esses elementos de régua, a parte de cima e a parte de baixo. Quando a gente tem esses elementos de régua, nós podemos fazer algumas ações, que você vai ver aqui agora. Então, primeira coisa, essa parte de cima da régua, que é mais ou menos assim, ele corresponde ao que a gente chama de recuo da primeira linha. Corresponde ao nosso parágrafo em si, tá? Então, quando a gente faz o parágrafo do nosso texto. Essa parte aqui de baixo, que é mais ou menos assim, é o nosso recuo à esquerda. O recuo à esquerda corresponde ao quê? Corresponde ao recuo que você pode aplicar em todo o parágrafo. Então, como é que funciona? Funciona assim. Olha só. Quando você vai fazer a definição do distanciamento do seu parágrafo, então você pega essa parte de cima, que é o triângulo invertido, e desloca para uma posição na sua régua. Quando você faz essa movimentação, a primeira linha do parágrafo, por isso chama recuo da primeira linha, ela vai ser deslocada, certo? Agora, quando você faz isso com o elemento de baixo, você vai fazer o deslocamento do parágrafo inteiro. Isso corresponde à primeira linha e às demais linhas do parágrafo. Vamos ver isso aí de perto, diretamente no próprio Word, tá? Então, agora você vai ver o seguinte. Vou colocar aqui para você o Word, né? O Word aqui já vai ficar engatilhado e você já vai acompanhar comigo aqui na tela. Então, o Word você já está vendo aí na sua tela. E aí, os elementos de régua que a gente está falando são esses aqui, né? Então, você tem o recuo da primeira linha, tá? Então, vou dar um zoom lá para você ver. Então, o recuo da primeira linha está aqui, certo? E na parte de baixo, nós temos o recuo à esquerda, beleza? Muito bem. Tirando o zoom aqui agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vou colocar um texto aqui, tá? Esse texto, por sua vez, ele vai ser formatado utilizando esses elementos aí que a gente está vendo. Vou colocar aqui esse texto. Pronto. Então, quando eu posiciono, né, o meu cursor na primeira linha aqui que a gente tem do nosso texto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o deslocamento da primeira linha, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui e deslocar para a posição 2. Automaticamente, você consegue enxergar que a primeira linha do meu parágrafo teve uma mudança, tá certo? Quando eu pego a parte de baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o deslocamento do parágrafo inteiro, tá vendo? A primeira linha e as demais linhas do parágrafo, ok? Bom, desfazendo aqui a ação, o que nós vamos fazer agora? Existem algumas formatações que podem ser aplicadas utilizando esses elementos de régua que você vai ver agora. Então, por exemplo, vou desfazer aqui o deslocamento da primeira linha, o texto vai ficar normal, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o texto daqui. Então, eu vou recortar. O que vai acontecer? O texto vai ficar vazio, né? Então, a gente vai ter ali dentro do Word nada. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a formatação agora sem ter texto. Então, eu coloco aqui na posição 2 da régua e eu vou colar o meu texto. Quando eu colo o meu texto, ele colou o texto e nada aconteceu. Por que nada aconteceu?
porque ele está mantendo a formatação original. Porque quando eu recortei, ele estava nesta forma. Mas ele está trazendo ali para a gente aquela pranchetinha. Essa pranchetinha vai trazer mais elementos de colagem que eu posso optar. Então, o primeiro elemento que ele traz aqui é mantendo a formatação original. Está trazendo ali, ó, mantendo a formatação original. Por isso que não houve mudança. Mas aquele cara que está com a setinha, significa que ele vai mesclar com a formatação do documento. Quando eu opto para mesclar com a formatação do documento, observe que ele vai fazer com que a primeira linha de todos os parágrafos fiquem ali exatamente na posição 2. Então, o que você viu? Você viu que, neste caso aqui, a gente tem o deslocamento aplicado em todas as linhas do parágrafo. Aí você vai perguntar, tá, e como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Você tem que colocar em mente que toda vez que eu fizer uma formatação, né, lá na régua, utilizando o recuo da primeira linha, quando não tiver texto, ele vai aplicar essa formatação a todas as primeiras linhas de todos os parágrafos. Só dessa página, professor? Não. De todos os parágrafos do texto. Tá claro? Se eu tiver 30 páginas, ele vai fazer a mesma coisa nas 30 páginas. Então, lembre-se, o documento está vazio, não tem texto nenhum. Eu fiz o deslocamento do recuo da primeira linha. Vou colar o texto e mesclo com a formatação, ele automaticamente, na primeira linha de cada um dos parágrafos, ele vai fazer essa formatação. Deu para entender? E quando tiver já texto? Quando tiver já texto, quando eu fizer o deslocamento, depende da posição do cursor, né? Então, a gente chama cursor, mas chama ponto de inserção na realidade lá, né? O pauzinho que pisca, né? O pauzinho que pisca é chamado de ponto de inserção. Então, quando eu faço esse deslocamento, se houver texto, ele vai fazer na posição em que você está. Se eu estou no primeiro parágrafo, ele vai fazer ali esse recuo. Se eu estou no quinto, ele vai fazer no quinto. Fechou? Beleza? Então, vamos voltar lá para o slide e ver mais elementos que a gente tem. Então, você já entendeu que esses elementos que a gente acabou de comentar são, né, as informações que a gente pode obter na nossa régua. Agora, quando a gente volta para cá, para a apresentação geral aí do Word, a gente tem aqui o ponto de inserção, que eu acabei de citar, que é onde nós iniciamos a digitação. Ele recebe essa denominação justamente porque cursor é o que acompanha o mouse, né? Então, quer dizer, o que acompanha o mouse? O cursor de seta, o cursor de seleção. Então, aquilo ali é chamado de cursor. O Word, ele não faz referência a cursor, ele faz referência a ponto de inserção ou simplesmente ponto. Na parte de baixo, a gente tem a barra de status, que informa a nossa posição no documento. E que é a nossa posição? Página 1 de 10, 20 de 300, né? Então, ele traz essa informação. Ele traz aqui ao lado uma contagem de palavras, só que na realidade isso daqui é uma estatística, porque ele conta não só palavras, mas caracteres com espaço, caracteres sem espaço, ele conta a quantidade de linhas, de parágrafos, de páginas, então todas as informações estatísticas do documento você encontra ali. E lembrando que a quantidade de palavras que ele lista ali não é a quantidade de palavras da página ao qual você se encontra, né? Uma vez que você está vendo aqui a nossa localização, isso não significa que isso seja referente a onde nós estamos. Isso significa que ele vai trazer o total de palavras do documento inteiro, certo? Esse português Brasil aqui representa qual que é o idioma da verificação ortográfica, tá? Então, o idioma da verificação ortográfica no padrão português Brasil. E aí ele vai trazer também aqui na barra de status elementos de exibição, né? Então aqui os modos de exibição que a gente pode trabalhar com o Word. Isso a gente vai falar quando nós estivermos aqui na guia exibir. E temos o controle de zoom, que é para você modificar ali no caso o formato que você está enxergando do texto, sempre que tiver dificuldades de enxergar
você pode mexer no controle de zoom sem fazer, aqui no caso, a deformação do texto. Então, por exemplo, aqui o tamanho 11 da fonte está pequeno para você enxergar, mas o texto precisa ser em tamanho 11, então aumente o controle de zoom para você poder enxergar melhor, sem danificar a formatação do texto. Tá claro? Bom, continuando aí então, galera. Um outro elemento que a gente tem presente lá no Word é o seguinte: você pode trabalhar com elementos que podem ser acrescentados ao documento. Que tipo de elemento? Bom, eu posso inserir, por exemplo, uma tabela no meu Word. Então, quando eu vou inserir uma tabela no meu Word, eu vou lá e inserir, tem lá a opção tabela e eu insiro uma tabela. Só que quando eu insiro uma tabela, essa tabela ela vai ser dividida em colunas. E essas colunas, por sua vez, elas são representadas dentro do documento através de marcações de tabulação. O que é uma tabulação? Uma tabulação é justamente uma marcação que define, por exemplo, onde vai aparecer um determinado elemento. Falando de tabela fica mais fácil, porque pensa, para eu ir de uma coluna para outra, usando somente o teclado, eu pressiono a tecla Tab, não é isso? Então, quando eu vou de uma coluna para outra, eu aperto a tecla Tab. Quem é a tecla Tab? É a tecla de tabulação. Quando eu aperto a tecla de tabulação, ele está indo para a próxima marcação de tabulação que eu tenho ali dentro do Word, né? Então, eu aperto o Tab e ele vai para a próxima, que vai para a próxima, que vai para a próxima, e assim sucessivamente. Essas marcações de tabulação, elas são visíveis na régua. Então, lá na régua você consegue identificar essas marcações de tabulação. E aí é justamente nessas marcações que a gente tem o início e o fim de cada uma das colunas inseridas. Vamos ver isso daí como é que funciona. Olha só. Então, as marcações de tabulação, elas são representadas da seguinte maneira. O texto está pequeno aí justamente para que você não se preocupe com o que está escrito, porque ele está ensinando a trabalhar com as paradas de tabulação. Mas a sua prova não é prática, a sua prova é teórica. Então, vamos ao que interessa realmente desta imagem. O que interessa realmente desta imagem são as marcações de tabulação. Então, você está vendo aqui, por exemplo, que nós temos uma tabulação definida em esquerda, facilmente identificada porque o ícone aqui é como se fosse uma seta para a esquerda. Temos uma tabulação centralizada, onde o ícone aqui ele traz ali centralizado. Uma tabulação direita, quando a setinha aqui está apontada para a direita. E temos uma tabulação decimal, ele vai trazer um pontinho ali, ó, representando o número decimal, por exemplo, 1,25, que é o padrão de tabulação que o Word trabalha. E temos uma tabulação chamada barra, que é essa aqui, ó, tá? Então, quando você tem aqui a presença da tabulação barra, ele traz dessa maneira a característica aí de representação lá na régua. Como que isso pode ser cobrado em prova? Isso pode ser cobrado em prova da seguinte maneira, olha só. Analise a régua horizontal do Microsoft Word na sua configuração padrão exibida na figura. Então, você está vendo aí a representação, né, da nossa régua, e aí cada um dos números ali representa um elemento que a gente tem lá na régua. Se ele quer aqui assinar a alternativa que contém apenas os indicadores de tabulação, os indicadores de tabulação você tem que lembrar daqueles símbolos, que são facilmente identificados aqui, né? Então, você tem este e você tem este, certo? Essas são as tabulações. Então, a alternativa que traz 3, 4 e 5 é a alternativa correta. No caso, a alternativa D. Mas é importante saber o nome dos outros elementos que estão presentes aqui. Então, por exemplo, o item 1. O item 1 é o recuo à esquerda. O item 2 corresponde ao recuo da primeira linha. E o último, que é o item 6, esse cara aqui. Qual o nome deste recuo? Então, aqui a gente tem que usar o raciocínio lógico. Se existe recuo à esquerda, existe o recuo à direita. Tá? Esse recuo à direita não tem nada a ver com parágrafo e 5 linhas.
Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a movimentação, né, de uma palavra que foi para a linha de baixo e você não quer, você vai lá no recuo à direita e estica um pouquinho. Se isso vai ser impresso, se vai ficar bom ou não, já é outra história. Mas você conseguiu resolver o seu problema justamente quando você definiu ali a mudança, né? Quando deslocou o recuo à direita para que você pudesse ter ali o acesso. E a informação, no caso, ela não desceu para a linha de baixo, tá? Então, essas paradas de tabulação, a gente vai ver também agora como que a gente faz para definir isso lá na régua. Vamos ver? Então, lá no Word, então a gente já tem aqui o Word, você vai ver já como é que funciona isso. Então, aqui na minha régua, vou dar um zoom para você poder enxergar isso de uma maneira melhor. Vou aumentar aqui, né? Ó. Nem precisa aumentar tanto o texto, mas eu preciso trazer isso aqui para você de uma maneira mais próxima. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui a distância. Isto, maravilha. E, né, para não ficar bem espaçado. E vou dar um zoom aqui para você ver. Olha só. Quando eu faço isso aqui no Word, observe o seguinte. Ó. Aqui nós temos a nossa parada de tabulação. Então, você está vendo aqui que trata-se de uma tabulação esquerda. A cada clique que eu dou, ele vai mudando a tabulação, tá vendo? Aqui é a tabulação centralizada. Aqui é a tabulação direita. E aqui decimal, tá? Vou falar aqui, ó, tabulação decimal. Cada uma das tabulações que eu clico, quando eu coloco num ponto da régua, ele vai aplicar. Tá vendo só? Tabulação decimal, a tabulação barra. Ó, tá vendo o que ele está colocando? Aí a gente tem aqui, no caso, recuo da primeira linha, né? E aí ele vai mudando entre os elementos que podem ser colocados na régua. Então, essa aqui é a tabulação direita, vamos colocar aqui, ó. Tá vendo só? Então, a representação disso é informada na régua. Por isso que você viu ali na questão, certo? Então, identificar essas informações aqui são elementos que podem sim ser úteis aí na sua prova, tá? Então, agora você já consegue identificar quais são as paradas de tabulação representadas dentro de uma régua do Word. Beleza? Muito bem. Então, galerinha, por hora, nessa primeira apresentação do Word, a gente já conheceu alguns elementos base, né? Principalmente no uso dos elementos presentes na régua, tá? Então, coloque em prática isso que você acabou de ver para que você tenha o conteúdo absorvido de uma maneira mais eficiente. Ver só a informação não é suficiente para você assimilar. Se você puder aplicar e esse tipo de formatação vai funcionar independentemente da versão, por isso que eu falo para você, a versão do Word, ela vai fazer influência para algumas coisas, mas em se tratando de formatação, a gente não vai encontrar ali nenhum tipo de diferença. Isso pode ser aplicado no Word 2010, 2013, 2016, 2019, até mesmo no Word XP, se você tiver, tá? Então, se você aplicar esses elementos na régua, você vai ter a referência visual, o que vai facilitar o entendimento e aí você vai conseguir assimilar o conteúdo de uma maneira mais fácil. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!